Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico desta quinta-feira, onde nós vamos continuar o nosso assunto sobre a doutrina de Deus. Nós estivemos na quinta-feira passada começando a falar sobre os atributos de Deus e a gente viu a primeira parte dos atributos de Deus, que são os atributos incomunicáveis, e agora nós vamos ver o complemento, né, desse estudo, que é os atributos comunicáveis. Só para a gente dar uma lembrada aqui aos irmãos, né, vamos definir o que é atributos de Deus. Então a gente tem aí atributo de Deus como qualidades atribuídas ao caráter divino e que nos ajudam a entender quem é Deus. Este, então, é a definição que a gente tem sobre o que é os atributos de Deus. Isso aí a gente já viu, só relembrando aos amados e queridos irmãos, para a gente retomar assim o nosso raciocínio, né? Depois a gente viu como estão divididos esses atributos de Deus, né? Essas qualidades, essas perfeições de Deus. A gente viu que ela está dividida em atributos incomunicáveis, né? Está aqui, ó, os atributos incomunicáveis, que são atributos exclusivos de Deus. Só Deus tem e não comunica a mais ninguém. E os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus compartilha com o homem. Deus tem e Deus compartilha também com o homem. Nós vimos na primeira parte esses aqui, os atributos incomunicáveis de Deus, né? A gente viu onisciência, onipresença e tal. E hoje nós vamos ver então os atributos incomunicáveis, aquele que Deus tem e que compartilha com o ser humano, né? Só lembrando aqui que a gente já estudou essa primeira parte, que são os atributos incomunicáveis, e a gente viu aí esse grupo desses atributos incomunicáveis, né? Vimos alguns, não deu para ver tudo, né? Apenas esse é um estudo mais sucinto, né? Então a gente viu aqui eternidade, autoexistência, imutabilidade, né? Eternidade, Deus sempre existiu. Na autoexistência, Deus não depende de ninguém para existir, para ser, né? Na imutabilidade, nós vimos aí que Deus não muda jamais. E qualquer versículo ou passagem que sugere que há um arrependimento, mudança de Deus, apenas a gente percebeu que é uma figura de linguagem para que a gente possa entender o agir de Deus naquele momento, né? A infinitude, ou seja, Deus é infinito em seu ser, em contrário com o homem, que o homem é finito, limitado. A onipresença, Deus não é limitado pelo espaço. A onipotência, Deus tem todo o poder. Vimos a onisciência, Deus conhece todas as coisas, e vimos a soberania, ou seja, Deus controla todas as coisas, Deus domina, está no controle, está nas rédeas, né, de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, Deus está no governo de tudo. Então isso foi o que a gente viu na quinta-feira passada, são os atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus. Ele tem e não comunica com ninguém. Hoje nós vamos então para a segunda parte, que são os atributos comunicáveis de Deus. São aqueles atributos que Deus tem e que ele compartilha com o homem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Primeiro a gente vai estar trazendo uma pequena definição. A gente já disse para os irmãos a definição, né, dos atributos comunicáveis, mas a gente vai colocar aqui na tela para os irmãos dar uma olhadinha, né? Olha, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Ou seja, Deus tem e ele compartilha em certa medida. Evidentemente que esse atributo comunicável que vai estar no homem não tem na mesma intensidade, né, na mesma natureza que tem em Deus. Porém, em certa medida, né, olha aqui, em certa medida, Deus está compartilhando esses atributos com o homem. Quando foi que Deus comunicou esses atributos para o homem, né? Ou seja, esses atributos comunicáveis, eles foram comunicados ao homem, né? Foram impressos no ser humano
no momento da criação da humanidade. Quando Deus criou a humanidade, quando o homem, a humanidade, né? Homem ali do hebraico Adam, quer dizer a humanidade, o homem, ele foi feito à imagem, olha aí essa palavra interessante, e à semelhança de Deus. Há muita confusão aí, né? Com relação a imagem e semelhança, as pessoas pensam que imagem e semelhança seria a forma física que Deus tem, que é igual à do homem, mas quando a Bíblia está falando, né, lá em Gênesis 1, 26, 27, imagem e semelhança está se referindo a esses atributos que tem Deus, atributos comunicáveis que Deus colocou no ser humano quando ele criou a humanidade. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, versículo 26, 27 de Gênesis capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha aí. E Deus disse, Gênesis 1, 26, 27. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aqui, nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, é neste momento da criação do homem que Deus comunica, então, e Deus comunicou esses atributos, que são atributos chamados de comunicáveis, né? Deus tem e Deus compartilha. Então, Deus resolveu, na criação do homem, compartilhar com ele esses atributos que são de Deus e que ele compartilha conosco. Amém? Então, vamos continuar o nosso estudo. Quais são, então, esses atributos, né? Que são os atributos comunicáveis. Evidentemente que a gente está fazendo aqui um resumo, a gente não vai ver todos de forma exaustiva, estamos passando apenas uma vista, uma vez que nós já estudamos esse assunto, né? Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro é o amor, né? O atributo comunicável de Deus. O amor, como um atributo de Deus, um dos atributos de Deus, ele deve ser entendido como o amor ágape, ou seja, é um amor profundo, aqui, profundo e incondicional. Profundo e incondicional, né? Não depende de condição para Deus amar, né? Que ao mesmo tempo revela a grande afeição que Deus tem por nós, pelo ser humano, mas também revela cuidado, zelo, correção, está aí no amor, né? A gente pensa que amar é não corrigir, né? Mas faz parte do amor corrigir, né? A correção, a disciplina, né? E a abnegação. Então, esses são atributos que estão aí dentro da questão do amor de Deus, né? Que ele tem e que ele comunica ao ser humano. Interessante esse primeiro texto aqui, né? Que é o texto de 1 João 4,8, no qual o apóstolo vai dizer que a essência de Deus é amor, né? Então, mas que amor é esse? É um amor ágape, né? Essa palavra é uma palavra grega, quer dizer um amor profundo e incondicional, ou seja, não depende das circunstâncias. Deus ama porque ele ama independentemente das circunstâncias. E isso revela não só a grande afeição de Deus pelos seus filhos, né, pelas suas criaturas, mas também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus, olha aqui, ó, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Quando Deus derramou, Deus comunicou para nós, nos nossos corações, esse amor que é o amor de Deus. E ele é derramado, ele é comunicado ao nosso ser, né? Ele é comunicado ao homem. A maior manifestação desse amor de Deus, né, foi enviar Jesus Cristo, aqui, seu Filho, para morrer pelos pecadores. Então isso aí está em João 3,16, é o resumo da Bíblia, né, o coração da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui, mais uma vez, irmãos, com relação a esse amor, estão lembrados quando eu falei do perigo, né, que algumas pessoas fazem, ressaltar
um atributo em detrimento de outro, né? E dei o exemplo da justiça e do amor. Então, muita gente aí prioriza esse atributo do amor e esquece do atributo justiça, né? Então, vale ressaltar aqui também que o atributo do amor, olha aqui, o atributo do amor, ele não anula os atributos da santidade, da justiça e da retidão. Então, quando se fala que Deus ama, isso não quer dizer que ele vai tolerar pecado, né, injustiça e irretidão. Mas aqui a gente está observando que essa manifestação desse amor, desse atributo de Deus, né, não anula aí a questão da santidade, da justiça e da retidão. Deus é santo, Deus é justo, né? Deus é reto, ele age sempre corretamente e o amor que ele tem pelas criaturas não anula, então, essas três características que a gente está falando aqui, né? Santidade, justiça e retidão. Então, o amor é, assim, um dos primeiros que a gente vai falar aqui, que a gente está falando, que é exatamente um atributo comunicável de Deus. Deus tem e comunica conosco, derramou em nossos corações. O segundo, e antes de a gente ir para o segundo, tem uma observaçãozinha, né? Que é aquilo que eu já falei lá antes, né? Vale ressaltar que esse atributo não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. Eu já tinha falado aqui, né? Não anula, aqui, não anula. Então, o amor de Deus não anula os atributos da santidade, da justiça e da retidão. Isso é importante você saber para você ter uma visão equilibrada dos atributos de Deus e não enfatizar um em detrimento de outro. Ok, queridos? Vamos dar uma olhadinha agora nos versículos. Nós temos aí 1 João 4,8, né, o apóstolo João definindo aí, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha aí como é que João vai definir Deus, né? A essência de Deus. Deus é amor. 1 João 4,8. O texto de Romanos, que a gente falou de Paulo, né? Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha aí, comunicou esse atributo para nós. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que ele concedeu aos seus servos, aos que creem em Cristo Jesus. Então, esse amor de Deus, ele é comunicável. Ele é derramado sobre os nossos corações. E o texto áureo que a gente leu, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiro atributo, amor. Atributo comunicável, Deus tem e também comunica com o ser humano. O outro atributo é bondade. Observe que ele está sempre os atributos estão se interrelacionando com outros atributos, né? Se revelando em outros atributos também. Então, bondade. Esse atributo ele está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando aí a bondade, a benevolência de Deus para com a sua criatura, com as suas criaturas. Deus é bom para com todos, para com todas as suas criaturas, né? Esse é o atributo comunicável da bondade que Deus também compartilhou com o homem, para que o homem seja também bom, que a gente tenha bondade também no nosso coração. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz, tudo que Deus faz, tudo que ele realiza é bom e legítimo. Mesmo que a gente ainda não possa entender ou compreender, mas tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é essencialmente bom, é legítimo. E muitas vezes a gente não entende, né, essa bondade de Deus, mas tudo que ele faz é bom e é legítimo. Tem até um texto em Romanos que o apóstolo Paulo fala que tudo concorre juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então, tudo que Deus faz é bom e é legítimo, embora em algumas circunstâncias nós não entendamos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses versículos, né? Salmo 86, verso 5, Salmo 100, e o versículo 5 e Atos 14,
17. Vamos dar uma olhadinha nesses textos aqui. Salmo 86, verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Olha aí. Bondoso, perdoador, rico em graça para com todos os que te invocam. Então está ressaltando esse atributo da bondade de Deus. Salmo 100, né, é o salmo conhecidíssimo, né, é o salmo que nós gostamos muito de ler, né, Salmo 100. O verso 5 diz: pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Né? Pois o Senhor é bom. É isso que diz o Salmo, o verso 5, mais uma vez, ressaltando essa bondade de Deus. E Atos 14, 17, se não me falha a memória, esse texto é o discurso de Paulo lá em Atenas, né? No Areópago de Atenas, falando a respeito de Deus para os atenienses. Contudo, Deus não ficou, diz Paulo, sem testemunho. Mostrou sua bondade, olha aí, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes, deixa eu dar uma ajeitada aqui, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus mostrou a sua bondade para com todos os seres humanos, dando chuva do céu, dando colheitas no tempo certo, concedendo sustento, concedendo fartura e um coração cheio de alegria. Então, aí está, mais uma vez, ressaltado esse atributo da bondade de Deus, que é um atributo de Deus comunicável. Deus é bom e Ele quer que também sejamos bons. Mais um atributo comunicável é o atributo da misericórdia. Misericórdia. Também um atributo que está ligado ao amor, revela o que? A compaixão e a piedade de Deus. É a piedade e a compaixão que Deus tem para com aqueles que são miseráveis, que são angustiados. Isso conforme o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Na verdade, irmãos, além da misericórdia e bondade que foi citado anterior, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas com o atributo do amor. Eles se interrelacionam, né? Eles se revelam entre si. Né? Como, por exemplo, benevolência, benignidade, longanimidade, são atributos que estão aí interligados ao atributo do amor. Ou seja, esses são atributos que se interrelacionam, se comunicam, e ele comunica esses atributos para nós. Então, se Deus tem misericórdia, Ele quer também que nós sejamos misericordiosos com as pessoas, né? É um atributo comunicável, Ele comunicou para nós. Temos que ser também misericordiosos para com as pessoas, para com os miseráveis, para com os angustiados. Vamos ver o texto da palavra de Deus, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aí, por causa do grande amor, a misericórdia vem em decorrência de quê? Do amor de Deus. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, né, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então aí é o atributo da misericórdia, e a gente vê aqui esse atributo da misericórdia atrelado ao atributo do amor de Deus, o grande amor de Deus. Deus ama, quer que amemos também, né? Deus é bom, Deus quer que sejamos bons também. Deus é misericordioso, Ele quer que também nós sejamos misericordiosos, né? Esse é o atributo da misericórdia. Vamos. Além da misericórdia e bondade, que foi citado acima, né? Nós temos essas outras características, como a gente falou anteriormente, né? Que esses atributos se comunicam, então eles estão relacionados ao grande amor de Deus. Benignidade, benevolência, longanimidade, né? Então, como a gente já havia falado aqui, né? Esses
longanimidade, benignidade, benevolência também estão dentro desse atributo da misericórdia de Deus, né? Misericórdia e bondade. Então, o que é que a gente tem além da misericórdia e da bondade? Benevolência, benignidade, longanimidade, né? Paciência, né? Benigno, ser a pessoa boa, benevolência, a capacidade de demonstrar o bem às pessoas, etc. Partindo para mais um, olha aí, através do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, e a gente tem aí Gálatas 5, do 22 ao 23, nós percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus, muitos atributos comunicáveis, são compartilhados com os cristãos, com os seus servos, através daquilo que a gente chama de fruto, olha aqui, gerado pelo Espírito Santo. Que frutos são esses? Se você for olhar lá no texto de Gálatas 5, 22 a 23, você vai ver esses frutos aqui que são também características, são atributos de Deus e que são compartilhados conosco, que somos servos do Senhor, através do fruto do Espírito. Então é preciso que o crente, o servo de Deus, ele esteja produzindo na sua vida os frutos do Espírito, que nada são do que manifestações dos atributos comunicáveis de Deus. Olha aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São atributos de Deus, são características de Deus que são comunicadas para nós através do Espírito Santo com o chamado fruto do Espírito. Então, são atributos que Deus comunica conosco. Lá em Gálatas tem essa lista do fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, né? Tudo aquilo que não está em Deus, né? Que é pecado, que é cobiça, né? Que é vida lascívia, etc. Então, ele contrasta com o fruto do Espírito, que são as manifestações dos atributos comunicáveis de Deus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só você observar na sua Bíblia aí, né? Pega a sua Bíblia, e aí confira lá Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, fruto do Espírito, que são nada mais, nada menos do que atributos de Deus que são comunicados para o homem. Para mais um? Sabedoria. Olha, isso é um atributo comunicável de Deus. Olha aí. Deus tem e Deus comunica. Olha, ou seja, Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. Ele não só é sábio, mas Ele é a fonte da sabedoria. Fonte da sabedoria, né? Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Embora Ele comunique esse atributo para os homens, a sabedoria de Deus será sempre maior, superior à sabedoria dos homens, porque Deus é Deus, Deus é infinito, Deus é ilimitado, e o homem tem uma certa limitação. Então, a sabedoria de Deus sempre é superior à sabedoria dos homens. Vamos dar uma olhadinha nos textos para a gente ver. Primeiro, vamos ver Deus como infinitamente sábio e Ele como sendo a fonte, né, da sabedoria. O texto é Daniel 2:20, Jó 12:13, Romanos 11:33. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aí. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. Olha aí, Daniel dizendo, Ele é quem? Deus. Ele é a sabedoria e Ele é o poder. Jó 12:13. Com Deus estão a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Então, Deus é infinitamente sábio, mas Ele não é só infinitamente sábio, Ele também é a fonte de toda a sabedoria. E esse texto que é muito bonito, que é o texto, uma doxologia lá de Romanos, capítulo 11, verso 33, do apóstolo Paulo, né? Ele diz aqui, ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria, olha aí, sabedoria,
como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Olha aí, mostra que a sabedoria de Deus é extraordinária. Ele não é só infinitamente sábio, ele é a própria sabedoria. E a sabedoria dele é uma sabedoria que supera em ano-luz, né? Supera muito a sabedoria que é comunicada aos seres humanos. Vamos ver alguns exemplos também de que a sabedoria de Deus é superior. No texto anterior, né, a gente viu aí Isaías 55:8, Jó 28, Jeremias, são alguns exemplos, né? Vamos ver o que é que a gente vai dar uma lidinha aqui para os irmãos. Vamos ler só dois, né? A gente vai tirar o Jó e vamos ler aí Isaías 55:9, Jeremias 51. Diz aí: porque assim, Isaías 55:9, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, a minha sabedoria, né, o meu conhecimento, são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, há uma diferença muito grande entre a sabedoria, o conhecimento de Deus, e a sabedoria e o conhecimento humano. Jeremias 51, 15 e 17 diz: Deus fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria, olha aqui, estabeleceu o mundo. E com a sua inteligência estendeu os céus. Olha aí, Deus é infinitamente sábio. Agora, e o homem? Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Então, quando a gente faz essa comparação entre o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem, e o conhecimento que o homem recebe, ou seja, o conhecimento que é comunicado a ele, há uma diferença muito grande. Embora Deus comunique o conhecimento, né, a sabedoria ao homem, entretanto, a sabedoria de Deus sempre estará muito mais elevada do que a sabedoria do homem. A gente às vezes fica assim muito espantado, né, com o conhecimento humano, né, com a ciência desenvolvida pelo ser humano, né? O homem já foi à Lua, o homem já está explorando o espaço, daqui a pouco como vai estar chegando em Marte, daqui a pouco vamos estar explorando outras galáxias e tal. Tudo isso é a capacidade de inteligência do homem, a capacidade de conhecimento, de sabedoria que o homem tem e que foi comunicado por Deus. Se o homem tem essa sabedoria, é porque Deus comunicou. Mas mesmo assim, essa sabedoria, esse conhecimento do homem está muito abaixo, muito aquém do conhecimento de Deus. Amém? Você está entendendo? Vamos lá. Outro atributo, o atributo da justiça, ou seja, Deus é completamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não se provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são sempre perfeitos. Então isso é o que define esse atributo da justiça. Deus, ele é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, não há desigualdade. Ele é sempre correto, em seus juízos, ele é sempre perfeito. Embora Deus comunique a justiça, né, Deus quer que também sejamos justos, mas a justiça de Deus é uma justiça plena, perfeita. A nossa não, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. É só você ver a justiça dos homens, né? Aquilo que os homens chamam de justiça, né? E a gente, quando compara isso com a justiça de Deus, a gente vê que há uma diferença. O homem é justo, por quê? Porque Deus comunica esse atributo para os homens. Entretanto, essa justiça do homem, ela não é plena, ela é ainda aquém com relação à justiça de Deus. Então, todos esses atributos que estão sendo comunicados ao homem é que tornam ele a imagem e a semelhança de Deus. Porém, num patamar um pouco abaixo daquilo que tem em Deus. Então, justiça, Deus é plenamente justo. Salmos 11, verso 7, o Salmo 71, verso 19, Salmo e Atos 17, 31. Vale ressaltar aqui, né, aquilo que a gente sempre diz, né, que a justiça dos homens pode ser falha, mas ninguém escapa da justiça de Deus. Deus é plenamente justo. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. O texto está lá. Salmo 11, verso 7. Por ser justo,
O Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Salmo 71, verso 19. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Olha aí, meu irmão, que coisa extraordinária. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Deus é plenamente justo, totalmente justo. Não há nele injustiça. E Atos 17, 31, a gente tem esse texto. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Olha aí, que ninguém pode escapar da justiça de Deus. A justiça dos homens pode não ser feita, mas ninguém escapa da justiça de Deus. Então haverá esse dia, haverá um dia, né, o último dia, em que Deus irá julgar o mundo com justiça. Através de quem? Através de Jesus Cristo, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é este homem que ressuscitou dos mortos e que vai julgar o mundo com justiça? Jesus Cristo. Deus estabeleceu que um dia ele vai julgar o mundo com justiça através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então, Deus, ele é justo, ele é justiça plena e perfeita. Ele comunica esse atributo conosco. Embora a nossa justiça seja imperfeita, a justiça de Deus é perfeita. Deus é justo. E é por isso que a gente precisa equilibrar aqueles dois atributos, né? O amor e a justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos para mais um? Santidade. Olha aí, que coisa extraordinária, né? Na santidade, esse atributo diz que Deus é completamente separado do pecado, ou seja, ele é santo. Aí a santidade no sentido de estar separado do pecado. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura. Olha aqui. Ou a qualquer coisa ou comportamento indigno. Então ele está completamente, totalmente separado do pecado. Nada, ele não se relaciona com nada que é impuro, nem com que seja indigno. Esse atributo da santidade de Deus, ele exige que os pecadores estejam separados deles. Ó. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores, então há essa separação. Os nossos pecados, diz o texto de Isaías, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, porque Deus é santo e o homem é pecador, então há essa separação. Mas a separação pode ser quebrada, né, quando a pessoa, através dos méritos de Cristo, né, é justificado e é feito santo. Ou seja, Deus é santo, você também, meu irmão, minha irmã, tem que ser santo. Por quê? Porque Cristo Jesus, através dos seus méritos, nos justificou e nos tornou santos, ou seja, santificou a nossa vida. Nós somos santos. Né? E aí a gente precisa também entender a santidade como dois eventos, né? Um evento posicional, nós somos santos porque Jesus nos posicionou através dos seus méritos, né? Essa santidade. Estamos em outro patamar agora, mas também tem a santidade como processo de purificação de vida que vai acontecendo com o decorrer da nossa caminhada cristã. Então, a santificação ocorre, mas ela é pontual, mas ela também é um processo. Quando a gente estiver estudando sobre santidade, sobre santificação, a gente vai falar mais propriamente sobre isso aí. O que é importante você saber agora é que Deus ele é santo, ele comunicou esse seu atributo para nós, então exige que nós também sejamos santos. Vamos dar uma olhadinha nesses textos aí que revelam isso aí, né? Isaías 6:3, Apocalipse 4:8, 1 Samuel 2:2 e Abacuque 1:13 e 1 Pedro 15:16. Vamos dar uma olhadinha, esses textos falam sobre isso aí. Deus é santo, separado do pecado, Deus não se relaciona com coisa impura ou comportamento indigno, que por causa dos pecados vamos estar separados dele, mas através de Cristo nós somos santificados
e podemos estar em comunhão com o nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, texto. Isaías 6,3. Santo, santo. Esse texto é muito conhecido, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o momento da chamada de Isaías, né? Em que ele está no templo. E ali ele tem aquela visão de Deus e serafins que estavam diante do trono de Deus, seres celestiais. Eles estavam dizendo um para o outro: Santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Nosso Deus é santo. Há um texto semelhante, muito semelhante, lá em Apocalipse 4:8, né? Onde aquelas criaturas viventes, também seres celestiais no céu, a visão de João é a visão lá no céu, ele vê essas criaturas celestes também dizendo, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Apocalipse 4:8. Então Deus é plenamente, totalmente santo. Santo. 1 Samuel 2:2 diz: ninguém é santo como o Senhor. Não há ninguém santo como o Senhor. Ele é santidade plena, santidade absoluta. E esse texto de Abacuque, né, que mostra que Deus não se relaciona, não se associa com nada pecaminoso, impuro, né? Portanto, aquelas pessoas que vivem no pecado, que não foram justificados, santificados por Jesus, estão separadas da presença de Deus. Ele diz aqui, ó, Abacuque 1:13, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Deus é tão puro, é tão santo, é tão separado que ele não pode suportar o mal. E, finalmente, o texto de 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, aliás, versículo 15 a 16, diz assim: como é santo aquele que vos chamou, olha o que é que Pedro está dizendo, como é santo aquele que vos chamou, quem? Deus, né? Sejam santos vocês também, olha aqui. Aqui está bastante claro, né? Sejam santos vocês também. Então, se Deus que lhe chamou é santo, seja santo também. Por quê? Porque ele comunicou esse atributo para você. E ele diz, sejam santos em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus exige a santidade, por quê? Porque ele comunicou essa santidade para o ser humano, né? O homem, embora sendo pecador, através dos méritos de Cristo, ele pode ser santificado através do sangue de Jesus, através da obra regeneradora do Espírito Santo, e aí se posicionar como um santo. E é assim que sempre que Paulo falava, né? Aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão na igreja de Tessalônica, aos santos que estão na igreja de Roma. Então, Paulo sempre encarnou essa doutrina, né? E sempre chamava os servos de Deus, aqueles que haviam recebido Jesus, como santos, porque agora eles têm essa capacidade de serem chamados de santos, separados por Deus e separados para Deus. Então a gente tem aí esse é o último atributo comunicável que a gente vai estudar, que é o atributo da santidade. A gente viu amor, bondade, misericórdia, justiça e santidade. São atributos comunicáveis que Deus tem e que Ele comunicou para cada um de nós. Concluindo então essa parte dos atributos de Deus, a gente chega com umas conclusões. Primeiro, é que esta lista que a gente viu, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, não deve ser entendida como uma lista exaustiva. Apenas vimos alguns principais atributos de Deus. Já que nós temos uma limitação no nosso estudo, né, pela compreensão do ser de Deus. Então, como a gente é limitado para compreender o ser de Deus, então o nosso estudo tem uma certa limitação, né, com relação à perfeição e os atributos de Deus, né? Bem como não deve ser considerado uma lista padrão, pois há muitas listas sobre os atributos de Deus. Há várias pessoas, vários estudiosos que colocam vários outros atributos de Deus. Algumas mais completas do que essa, apenas um resumozinho, e outras mais detalhadas. Então, se você viu, pastor, em outro estudo eu vi outro atributo, tal que o senhor não falou, é porque
esse que você viu aí está mais detalhado, né? Está mais completo. Nós estamos fazendo apenas um resumozinho dos principais atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis. Outra coisa que você precisa entender é que, infelizmente, muita gente que se intitula cristão e não conhece os atributos de Deus acaba criando para si, né, uma visão do tipo de Deus que nada tem a ver com o verdadeiro Deus, ou seja, ele tem uma visão distorcida de Deus. Então, muita gente não procura conhecer a Deus, não procura estudar os atributos de Deus, e aí se dizem servos do Senhor, né, cristãos, crentes, mas não conhecem os atributos e acaba criando, né, uma visão de um Deus que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus que é retratado na palavra de Deus. Que nós possamos nos atentar para o conselho que o Senhor nos dá através do profeta Jeremias e entender que o nosso maior motivo de orgulho deve ser conhecer a Deus e compreender os atributos de Deus. Conhecer ao Senhor e compreender os seus atributos é aquilo que deve nos dar mais satisfação em conhecer a Deus, em entendê-lo, tentar compreender os seus atributos, para que a gente possa então ter uma visão assim mais equilibrada do ser de Deus. Jeremias 9:24 tem esse conselho. E eu quero deixar aqui, encerrando o nosso estudo, né, ratificando, né, esse conselho de Jeremias, que o Senhor nos dá através do profeta Jeremias, no verso 24, no capítulo 9 de Jeremias. Ele diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça. Olha aí, alguns atributos: misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o que é que a gente deve se gloriar? Qual deve ser a nossa alegria? Em conhecer a Deus, em saber quem Ele é, saber que Ele é o Senhor e que Ele faz misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas de Deus eu me agrado. Então, irmãos, que você possa, meu irmão, minha irmã, irmãos em Cristo, nós possamos estar assim com essa sede, esse desejo de cada vez mais conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Que Deus possa lhe abençoar ricamente em nome de Jesus, que esse estudo, embora simples, embora bastante resumido, possa ter lhe ajudado para você ter uma compreensão melhor do ser de Deus e conhecer mais esse Deus maravilhoso, esse Senhor glorioso, que é o Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de estudar mais uma vez a Tua palavra. Pedimos que Tu nos abençoes, que Tu nos ajudes, que nós possamos desenvolver em nossa vida um desejo de conhecer mais o Senhor. Faz isso, Senhor, em cada um de nós, nos dá sede de compreensão, de entendimento da Tua palavra. Abençoa o Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos nos encontrar mais uma vez no estudo bíblico na próxima quinta-feira. E nesse próximo domingo agora, nós teremos o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor. Nós estamos convidando a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que o irmão participe ricamente de todas as atividades que nós estamos fazendo nesse período de isolamento social por causa do Covid-19, né, o coronavírus, para que você seja abençoado. Não deixe de se enriquecer espiritualmente, não deixe de se nutrir espiritualmente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu querido, que está acompanhando conosco este estudo da palavra do Senhor. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.
Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiará.